O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 271. Altos elfos. Para a humanidade, representavam uma barreira intransponível. Em sua vida passada, até mesmo o Rei da Espada, o guerreiro mais forte da humanidade, sofreu uma derrota unilateral após ser atingido apenas por uma espada de madeira. E depois disso, até mesmo Sang Jihan, aclamado como o guerreiro mais poderoso, lutou contra os altos elfos quando os conheceu. No entanto, eles sempre foram tão lentos? Uau! Não um, mas 3 estavam atacando. Os altos elfos, que pareciam ter sincronizado repetidamente seus ataques, cercaram rapidamente Sang Jihan, suas espadas cortando o ar com força, com o objetivo de cortar seus membros. Em sua vida passada, esses ataques foram rápidos demais para serem acompanhados pelos olhos. Mas para Seong Jihan, que duelou com Dongbang Saki, esses ataques pareciam incrivelmente lentos. Isso é. Assim que entraram no reino de Seong Jihan, os High Elves desaceleraram. Naquele momento de olhos arregalados, sua lâmina escura estremeceu. Então. Baque, baque. As cabeças de 3 elfos superiores rolaram no chão, cortadas de maneira limpa. 3 guerreiros desapareceram em um único confronto. O canal G Galeão mostrou os guerreiros da Associação Popular caindo assim. Mas aqui é o contrário. Seong Jihan está cortando suas cabeças de uma só vez. Ele até pegou um dragão, então High Elves não são nada para ele lol. Eu não esperava que eles caíssem de uma só vez. Traga as constelações. Todos, venham até nós. Os telespectadores, impressionados com a retaliação igual de Seong Jihan, pensaram que os altos elfos estavam mortos. Mas ele não cessou o ataque. Parece que apenas decapitar não é suficiente. Uau! Mesmo com suas cabeças decapitadas, 3 elfos superiores continuaram a se mover sem serem afetados. As cabeças decepadas no chão ainda olhavam Seong Jihan agressivamente. Dos pescoços cortados, a carne se contorcia como se algo estivesse prestes a explodir. Esses elfos malucos são de verdade? LOL. Eles são piores que os mortos-vivos? A humanidade também poderia ficar assim se maximizássemos nossa vitalidade? Ah, viver assim é um pouco. Ao regenerar-se novamente, isso não é, em última análise, não eu. Mesmo que eles sobrevivam, o ser que é o eu atual acaba desaparecendo. A consciência das cabeças dos elfos superiores rolando lá embaixo já está erradicada, não é? Que bobagem é essa eu? Enquanto os espectadores ficavam horrorizados com o grotesco espetáculo de regeneração do elfo, uma raça muitas vezes vista como a personificação da beleza. Seong Jihan, antecipando isso, espalhou a escuridão com sua espada. Então. Swish. Os corpos inteiros dos elfos superiores foram divididos ao meio, deixando apenas 3 espadas de madeira que caíram pesadamente no chão. Seong Jihan os destruiu completamente, não dando chance de regeneração. Estes são despojos de guerra que eu deveria levar. As espadas de madeira feitas dos galhos da árvore do mundo podem ser úteis se estudadas. Enquanto Seong Jihan pensava isso e puxava as 3 espadas para si usando a força do vazio. Então havia uma razão para sua arrogância, ser de baixo escalão. Enquanto a voz do elfo antigo ressoava de cima. Deixe as raízes de Yggdrasil prendê-lo. KRRRK. As espadas de madeira cravadas no chão se partiram, transformando-se em longas correntes. E infundido com o sangue e a carne deixados pelos altos elfos. As correntes, com seu sinistro tom de sangue, voaram em direção a Seong Jihan. Isso está relacionado ao espírito descendente da árvore celestial? A forma final da técnica de destruição e técnica marcial de atributo madeira? Espírito descendente da árvore celestial. Foi um pouco parecido com o que aconteceu durante a luta contra o Golem, onde a força vital foi concedida ao Golem e as correntes explodiram. Inicialmente, uma das habilidades do espírito descendente da árvore celestial era a regeneração semelhante a um elfo. E como seu atributo também era madeira, parecia provável que houvesse uma conexão com os elfos das árvores do mundo. Eu deveria tentar ser vinculado uma vez. Com a curiosidade aumentando, Seong Jihan abriu o vazio e estendeu o braço. Então, das 3 correntes, ele selou o movimento de 2 e liberou uma. Girar. A corrente cor de sangue envolveu rapidamente o braço de Sang Jihan. E penetrou em sua carne, tentando absorver tudo o que ele empunhava. Não apenas carne, sangue, ossos. Mas cada grama de poder que ele possuía. No entanto, é suportável. A corrente envolveu apenas o braço de Sang Jihan. Não poderia tirar nada. Embora a corrente tenha atacado ferozmente quando ele protegeu seu braço com o poder do vazio. Quando a energia do vazio foi adicionada, a força da corrente diminuiu visivelmente. Vamos nos entrelaçar ainda mais. Seong Jihan, notando que a corrente atualmente não tinha força em seu braço, soltou a outra corrente selada. KRRRK. Outra corrente agarrou seu braço direito. Estando presas por 2, as correntes tornaram-se muito mais potentes do que apenas uma, começando a restringir substancialmente Seong Jihan. Embora seja fácil mantê-los afastados, eles são bastante poderosos quando presos. Ainda assim,
Quando Seong Ji-han começou a usar o poder do vazio para valer, as correntes encolheram novamente. Parece que estou prestes a aprender alguma coisa. Ele olhou para as correntes em volta de seus braços e soltou a terceira. KRRRK. A corrente final envolvendo seu torso. 3 correntes amarraram firmemente Sang Ji-han, tentando engoli-lo inteiro. Mas. SSSSHHH. Quando ele operou sua energia roxa e a amplificou com a arte da divindade carmesim, as correntes originalmente cor de sangue que manchavam as partes agarradas ficaram roxas. Assim que as correntes estiverem imbuídas do vazio, posso começar a análise. Depois de ser envolvido pela terceira corrente e resistir à pressão cada vez maior, Seong Ji-han foi capaz de compreender até certo ponto o princípio operacional das correntes. Então é assim que se faz. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação, espírito descendente da árvore celestial. KRRRK. Opondo-se às correntes que envolviam seus braços e torso, surgiram novas correntes roxas. Não. As correntes do espírito descendente da árvore celestial geradas por Seong Ji-han engoliram aquelas que apareceram das espadas de madeira. Assim como quando o golem se dissipou, alcançando os céus e os confins da terra. No entanto, Seong Ji-han não prosseguiu e começou a retrair seu poder. O consumo de energia vital é excessivo. Correntes surgiram da destruição extrema da energia vital interna. Enquanto estava vinculado, ele conseguiu avaliar sua composição. Mas como ainda não foi totalmente compreendido, ele não conseguiu usar o poder de forma eficiente. Se ele estendesse correntes aos céus e à terra, toda a força vital que Seong Ji-han tinha seria esgotada, avançando ainda mais. Parecia que todo o poder que ele possuía seria gasto como combustível e pereceria. Não posso cometer suicídio apenas para usar o espírito descendente da árvore celestial. SSSSHHH. As correntes roxas retraíram-se em direção a Seong Ji-han. Você obteve 4.921 pontos planetários. Você obteve 5.644 pontos planetários. Você obteve 6.821 pontos planetários. Só depois disso apareceu a confirmação da morte dos High Elves e os Planet Points apareceram. Altos Elfos, cuja morte não é declarada a menos que todo o sangue e carne tenham desaparecido. Os Elfos eram conhecidos por sua capacidade regenerativa, mas superavam todas as comparações. Considerando a força dos Altos Elfos, esses pontos parecem estar faltando. Embora eles tenham dado razoavelmente cerca de 5.000 pontos cada, parecia insuficiente em comparação com o poder que os High Elves possuíam. No entanto, recebi uma excelente dica sobre o espírito descendente da árvore celestial de um lugar inesperado. Não demorará muito para que Gilgamesh possa ser acordado. Seong Ji-han, que não conseguiu entender como ativar o espírito descendente da árvore celestial, apesar do extenso treinamento. Tendo se entrelaçado adequadamente com as raízes de Yggdrasil, ele finalmente descobriu o início das formas de técnicas marciais. Embora ele não pudesse considerá-lo completo devido ao consumo excessivo de força vital. Ele estava confiante para terminar agora que encontrou o ponto de partida quando. Mesmo ficar contra as raízes de Yggdrasil não foi suficiente, mas também imitá-lo? E imbuindo-o de vazio, ele é mais perigoso do que eu pensava. O elfo antigo falou com um tom sério vindo do céu. Se for esse o caso, então não fale apenas de cima, desça. Estarei aí em breve, espere. Então. Estrondo. Um grande tremor começou a emanar da distante árvore gigante. Então, num instante, o tamanho da árvore diminuiu. Elfos da unidade 99. Interrompam os experimentos e construam o altar da descida. Ouvindo o comando do elfo antigo, Seong Ji-han pensou. O altar da descida? Aquele edifício só estava disponível se a árvore tecnológica de defesa fosse totalmente atualizada. Eles mudaram completamente a árvore tecnológica de desenvolvimento do acampamento base para que pudessem descer diretamente? Para Seong Ji-han, que imitou as raízes de Yggdrasil com o espírito descendente da árvore celestial, este foi um desenvolvimento bastante chocante. Altar da descida? Até o nome parece ameaçador. Uma constelação vai descer novamente? Precisamos mesmo esperar? Algo parece errado com o oponente. Sim. Deveríamos apenas sair e sair? Não. E quanto ao aumento da vitalidade? Isso é realmente importante agora? Se Seong Ji-han perder aqui, a humanidade estará condenada. Se você colocar dessa forma, morrer no jogo significa apenas sair. Então qual é o problema do aumento da vitalidade? Eles matam pessoas de maneiras estranhas e impedem que elas saiam. E se eles continuarem assim? Seong Ji-han certamente irá resistir e revidar. Com um inimigo formidável construindo o altar da descida, as opiniões sobre recuar ou não colidiram com aquelas que insistiam no mandato do jogo para aumentar a vitalidade. Anteriormente, a maioria teria optado por fugir. Mas desta vez as pessoas valorizaram muito os benefícios do aumento da vitalidade. E Seong Ji-han analisou as palavras cuspidas pelo elfo antigo. No final, até que o altar da descida seja feito, o elfo antigo não pode intervir, certo? Ele decidiu aproveitar a situação como uma oportunidade.
Parece que os elfos estão tentando derrubar a árvore tecnológica para precipitar a descida de uma constelação. Eu irei e interferirei com força total. Uau! Sabendo que o elfo antigo estava ausente, Seong Ji-han moveu-se para o sul em velocidades muito maiores do que antes. O desastre se aproximava para os elfos. Igual a visualizadores, olá, hoje marca o 8º dia de colonização do planeta. Igual a Christopher, como você está aproveitando os efeitos do aumento da vitalidade? Igual a na verdade, sempre fui saudável e não tive doenças. Mas notei que meus músculos parecem crescer melhor do que o normal durante o treinamento com pesos. A recuperação muscular também é mais rápida. Eu não sabia que o aumento da vitalidade poderia ter efeitos tão ilimitados. Igual a exatamente. Hoje, há um interesse extraordinário nos recursos que os biorobôs dos nossos anões trarão. Da última vez, eles obtiveram um recurso único que concedeu à humanidade uma chance maior de receber presentes. Igual a isso mesmo. É uma pena que isso dure apenas 2 semanas. Com a competição da Liga, Planet Colonization, e os recursos que ela atrai atraindo interesse generalizado. A transmissão de 24 horas da colonização do planeta no Canal Zero estava quebrando recordes de audiência dia após dia. Dentre estes, os recursos obtidos pela humanidade chamaram significativa atenção. A batalha entre Seong Ji-han e os Elfos das Árvores Mundiais também estava ganhando foco substancial. Igual a o jogador Seong Ji-han derrota os World Tree Elves novamente. Igual a para onde foi a aparência majestosa da árvore gigante. Tudo parece ter sido escondido. Igual a ninguém pode detê-lo. O jogador Seong Ji-han é definitivamente um candidato adequado para a constelação da humanidade. Igual a embora os ataques de guerrilha de elfos dispersos possam ser desafiadores, outros jogadores estão conseguindo combatê-los bem se não forem do calibre dos elfos superiores. Nas observações de Christopher, Sang Ji-han, percebendo que o elfo antigo ainda não havia descido, avançou. Ele estava atualmente ganhando impulso com vitórias retumbantes. O trio High Elf ficou tão impressionado que suas cabeças voaram em um instante. Seong Ji-han já havia ido à base inimiga no primeiro dia da expedição, queimando a árvore gigante e varrendo os jogadores elfos indiscriminadamente. A essa altura, sua base principal estava em ruínas, beirando a destruição. Esses caras são bastante persistentes. Os elfos não pereceram tão facilmente quanto as outras raças. Mesmo que a árvore gigante não fosse seu acampamento base, queimá-la não eliminou sua raça. Os elfos sobreviventes, escapando dos ataques de Seong Ji-han, engajaram-se em uma guerra de guerrilha nos arredores, causando problemas para a humanidade. E eles conseguiram destruir as outras raças no processo. Na competição da Liga envolvendo 5 raças, enquanto a humanidade aniquilava as outras raças e pressionava os elfos das árvores do mundo unilateralmente, as 2 raças restantes foram destruídas pelas unidades desonestas dos elfos das árvores do mundo. No 8º dia da colonização do planeta, apenas a humanidade e os elfos das árvores do mundo permaneceram, com a possibilidade da descida do elfo antigo se aproximando. Se isso continuar, o elfo antigo pode realmente descer. Qual mais poderia ser a razão pela qual eles seguiram em frente? Apesar da derrota unilateral para Seong Ji-han. Se não para ganhar pontos e construir o altar da descida? Embora eu ainda possa resistir contra ele, se eu não conseguir entrar no Hall da Fama devido a confrontos com ele, a perda será minha. Em vez de confrontar o elfo antigo, era mais benéfico evitar a descida e entrar com segurança no Hall da Fama, aumentando seu vazio. Mantendo esse pensamento, Seong Ji-han tentou localizar quaisquer restos de elfos quando cliente, o Deus do Trovão está criando um espaço para entrar no jogo como avatar. Então, por favor, conheça-o apenas uma vez. Chegou uma nova proposta da Artemus.